Ok, vamos nessa, dando sequência. Olha só, agora a gente vai trabalhar uma propriedade importante envolvendo aí, né, tanto o mínimo múltiplo comum quanto o máximo divisor comum e que ajuda bastante a resolver questões, né, de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida. Vamos nessa então? Olha só, a propriedade diz o seguinte, que o produto do mínimo múltiplo comum entre dois valores e o máximo divisor comum desses mesmos dois valores, isso corresponde ao produto, ou seja, a multiplicação entre os dois números. Como assim, professor? Como que eu posso, né, verificar isso na prática? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum de 12 e de 20. Então, se a gente pegar 12, aqui 12 e 20. Vamos calcular aqui o mínimo múltiplo comum. Então, o que a gente tem? Por 2 dá 6 e aqui dá 10. Aqui por 2 agora vai ficar quanto? 3, 5. Aqui só pode o que? O 3 só pode por 3, que é 1, repete o 5. E o 5 só pode por 5, que também é 1. Ok? Beleza? Então, ó, o que a gente tem aqui? Professor, aqui eu posso fazer aquele processo de, né, reservar esses dois números aqui para acrescentar a multiplicação por zero. Exatamente. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então, ó, acrescentando zero, que é vezes 10, 60. Beleza. Ok. Sim. E o máximo divisor comum? Mesma coisa, ó, só que a diferença agora, o processo é a fatoração, só que a diferença aqui é que somente, né, a divisão será executada quando os dois forem, né, divisíveis pelo mesmo fator, ou seja, 12 por 2, 6, 20 por 2, 10. Certo? Aqui estamos novamente por 2, 6 por 2, 3 e 10 por 2, 5. Veja que agora não tem mais fatores comuns. Então, ó, 2 vezes 2. Então, aqui basta multiplicar, da mesma forma que o processo passo anterior, que é igual a 4. Então, observe que a gente encontrou, né, o resultado aqui 60 para o quê? Né, o mínimo múltiplo comum. E o resultado 4 para, né, o máximo divisor comum. E aí a propriedade diz o quê? Ó, que se a gente multiplicar os dois resultados, o resultado do, né, mínimo múltiplo comum, ou seja, qual é esse resultado aqui do mínimo múltiplo comum? O 60. Pelo resultado, ó, do máximo divisor comum, qual é esse resultado? 4. Então, 60 vezes 4 é o mesmo que a gente multiplicar os dois valores, ou seja, 12 por 20. Não foram esses dois valores que a gente, ó, né, executou tanto o mínimo múltiplo comum quanto o máximo divisor comum. Então, 12 vezes 20, 240. E 60 vezes 4 também quanto? Ó, 240. Então, tá provado aí que isso é válido. Professor, mas eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo para provar? A prova me pede isso? Não, veja aqui o tipo de questão que as bancas costumam cobrar. Olha só, x e y são dois números naturais e positivos, de modo que, aí disse o que, ó, o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores, 216. O máximo divisor comum entre os mesmos dois números, 6. Aí disse assim, ó, se o valor de x, pede para calcular o valor de x, então a gente vai ter que descobrir qual é o valor de x, se o valor de y for 54. Então lembrando, ó, propriedade, a gente já viu que a gente vai ter que usar a propriedade, está fazendo uma relação entre mínimo múltiplo e máximo divisor. Então, nessa relação dos comuns, vamos o quê? Aplicar a propriedade. Logo, o que a gente tem aqui, ó? O mínimo múltiplo comum, a questão forneceu esse valor, 216. Então, a gente vai ter 216 que multiplica. O máximo divisor comum, a questão também forneceu o valor 6. Então, a gente vai multiplicar isso vezes 6. Isso aqui tem que ser igual ao produto dos dois números, ó. E quais são os dois números? O x, que a gente vai calcular, né, isso, e o y, né, o y é o que a gente já sabe, que é o 54. Veja que eu estou substituindo isso aqui para não
ficar muito parecido com o x, né? Eu estou substituindo por um pontinho aqui da multiplicação para não ficar muito parecido. Ok, professor, mas nossa, eu vou ter que multiplicar tudo isso para achar esse x? Não, veja o seguinte, ó. O que ocorre aqui? Tudo que está multiplicando, a gente passa dividindo. Lembra da operação inversa? Qual é a operação inversa aqui da multiplicação? A divisão. Então, esse 54 a gente passa dividindo. Então, vai ficar ó, 216, que multiplica 6 dividido por 54. Isso aqui vai ser igual a x. Professor, então o que está multiplicando a operação inversa eu posso passar dividindo. Sim, claro que se você, né, desejar efetuar a multiplicação aqui de 216 vezes 6, você pode fazer isso, tranquilo, sem problemas. Certo. Agora, ó, vamos simplificar aqui para a gente não ficar fazendo divisões, né, muito com valores altos, né, essas divisões complicadas. Certo. Posso simplificar isso aqui por 6, que dá 1. Isso aqui por 6, que dá quanto? Dá 9. 6 vezes 9, 54. Professor. Beleza. Né? Também posso fazer o quê? Ó, 6 mais 1, 7, 2, 9. Isso pode por 3, isso pode por 3. Por 3 vai ficar 3, por 3 aqui, 21 por 3 dá 7, dá 72. Ok, beleza. Professor, agora eu já consigo achar o resultado disso aqui, ó. Eu sei que x vai ser igual à divisão de 72 por 3, não é isso? 7 por 3 dá 2 e 12 por 3 dá 4. Então, é igual a 24. Exato, perfeito, isso mesmo, igual a 24, o valor de x, que a questão está querendo que a gente descubra. Então, isso é igual, ó, aparece onde? Na alternativa B. Não é isso? Ó, B de quê? De broquei. Então, veja que aplicando a propriedade aqui, acaba ficando simples, acaba ficando, né, um processo bem tranquilo. Professor, mas se eu, né, tenho dificuldade em fazer esse processo de simplificação, eu posso então executar essa multiplicação direta e depois fazer a divisão, né, mesmo que o número fique um valor alto, eu consigo fazer essas divisões, eu não tenho problema, eu domino completamente o conteúdo de divisão. Perfeito, tranquilo, ok? Você pode sim, faça a multiplicação, não é isso? E depois volte para, né, a divisão, que aí tranquilo, você vai encontrar o mesmo 24. Mas, professor, eu também tenho uma dúvida. Né? Quando foi mencionado aí que era divisível por 3, eu percebi, né, que foi executado um processo de soma dos algarismos para descobrir se era divisível por 3. Eu posso fazer isso para qualquer número? Não. Isso é um critério de divisibilidade do 3. Há regra de divisibilidade para, né, números, cada número tem uma regra de divisibilidade diferente. Então, isso é o que a gente vai fazer, né, no próximo bloco, no próximo vídeo, ok? No próximo vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre essas regras de divisibilidade. Isso pode ajudar você na hora da divisão, né? Optar aí por dividir por um valor ou por outro, ok? Beleza? Isso aí. Nos veremos no próximo vídeo. Bons estudos!